E aí, tudo bem, gente? Mais uma live especial do arquivo. Essa é muito especial porque é a live de aniversário, né? Entrando um minutinho mais cedo para dar tempo de vocês entrarem, se ambientarem. Eu tô aqui ainda impactada, emocionada, porque é uma live de aniversário, é uma live especial para a gente também. Boa tarde, Gustavo, que já entrou aí com a gente. Então, essa é uma live muito especial para quem está aí de casa acompanhando, entrando agora com a gente. A live de 19 anos do arquivo, recebendo uma convidada muito especial, que é a Tereza Falcão. Então, uma live aguardada, todo mundo ansioso, pelo menos a equipe lá do arquivo, muito, todos ansiosos de casa, aguardando, todo mundo acompanhando aí, ó, a Tereza entrar. Vou dar mais um tempinho para vocês irem entrando. Lembrar, gente, a todo mundo que está em casa, que o arquivo completa 19 anos na próxima segunda-feira, dia 18 de maio. A nossa programação ela estava prevista para acontecer aqui no Facebook, né, através dessas lives, né, parte da nossa programação passava por essas lives, mas também através de outras programações, né, de outros projetos que nós havíamos montado para o mês de maio também. Se eu não me engano, a última programação, o último projeto que nós tínhamos montado era para o dia 30 de maio, mas, infelizmente, em virtude de tudo que aconteceu desde da semana passada, do último decreto da prefeitura, o decreto 78, a nossa equipe ela foi dispensada provisoriamente, né, segundo a prefeitura, e por isso, com a falta dessa equipe, nós tivemos que cancelar toda a programação, né? Toda a programação que havia sido planejada desde o início, desde meados de março, pela equipe que estava em sistema de home office, ela precisou ser cancelada. Mas a equipe também que estava em casa pensou numa forma de não deixar esse aniversário, esses 19 anos passarem em branco, porque isso nunca aconteceu e eles pensaram também que era importante não deixar isso acontecer. E aí, por isso, essa live tão especial que já tinha sido planejada, já tinha sido programada, e aí nós conversamos com a Tereza, e a Tereza prontamente topou participar com a gente desse momento. Boa tarde para todo mundo que já entrou, a Manuela Jesus, a Betina, a Dilcimar, o pessoal do arquivo, todo mundo já aí, a Amanda, deixa eu ver quem mais está aí, Matheus, Ana já está aí, todo mundo. Boa tarde para todo mundo, gente. Obrigada pela audiência, pela parceria. Com certeza vai ser uma tarde muito boa, gente, porque vocês imaginam, a gente vai poder falar sobre história, sobre memória, a gente vai poder falar sobre a história do Brasil que está tão em voga e aparecendo na novela das 6, né? Então, acho que vai ser um momento muito legal, muito bacana poder conversar com a Tereza Falcão. E deixa eu poder falar um pouquinho para vocês sobre a Tereza, tá? A Tereza, gente, tem um currículo invejável. Ela é escritora, autora, diretora teatral e roteirista de televisão. Ela iniciou sua formação na Faculdade de Teatro da Universidade do Rio de Janeiro e em curso de teatro do Tablado. Desde 1999, ela é roteirista da Rede Globo e ela trabalhou como colaboradora em várias obras da Rede Globo de televisão. Atualmente, a Tereza está no ar com uma novela muito bacana, que é a novela Novo Mundo. Para quem não sabe, o Novo Mundo ela foi ao ar pela primeira vez em 2017 e ela está sendo reprisada agora, novamente, porque, na verdade, ia entrar, né, no ar uma novela chamada Nos Tempos do Imperador, que fala ali do segundo reinado, Dom Pedro II. E aí, por conta desse momento que a gente está vivendo, desse momento de pandemia, desse momento muito louco, a Rede Globo resolveu reprisar a novela Novo Mundo, que foi maravilhoso. Portanto, a Tereza está aqui para poder conversar com a gente sobre essas duas novelas maravilhosas e sobre outras obras que ela colaborou, que ela foi roteirista. Então tem muita coisa. A Tereza trabalhou com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Deixa eu olhar mais aqui, ó. Avenida Brasil, Cordel Encantado, que foi uma obra incrível também. O Profeta, Regra do Jogo,
Então, a gente tem muita coisa legal. Dizer o seguinte, quem tiver pergunta, manda, vai mandando, a equipe do arquivo vai selecionando, aí vai juntando as pecinhas, não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas a gente vai fazer o possível, tá bom? Quero mandar um beijo muito grande para minha amiga Flávia Gomes, que foi quem fez a ponte com a Tereza, uma querida, as duas queridas. Tereza já chegou aqui, vamos dar boa tarde para ela. Tereza. Oi, boa tarde. Você está me ouvindo, Rafaela? Sim, peraí, deixa só a sua imagem veio para a tela. Boa tarde, Tereza. Boa Tudo bem? tarde. Tudo. Eu estou um pouco tensa aqui com o computador, ele deu uma congelada, aí eu tive que desligar e liguei de novo, e agora você, por exemplo, para mim está congelada. Estou assim, um pouco tensa com isso. Não, mas agora está voltando. Eu vi que o seu link tinha caído, mas voltou. Sua imagem congelou agora, mas está Uhum. voltando aos poucos. Mas espera aí que está voltando. Fica Tá. tranquila que Você está bem isso aí congelada aqui para mim. acontece. Qualquer coisa, a gente vê como é que faz aqui. Tento mudar, porque eu estou no computador, de repente no iPad resolve mais, não sei. Não, mas o seu áudio está normal. O seu áudio Tá, está normal para gente. Está ok. normal. Você está conseguindo me ouvir normal? Te ouvi normal, só está congelado. Ai, que bom, que bom. Qualquer coisa, você faz o seguinte, Tereza, Hum. sai do link e depois volta, que aí tem uma chance de voltar. Porque Tá, sua imagem então, às vezes está congelando para a gente, então faz isso, que aí tem uma chance de você me ver normal, porque é melhor para você estar me vendo para mim também. também, claro. E, então é só eu sair aqui, né? Live Studio, aqui Isso, embaixo. Tá legal. Eu vou isso, sair e volto, tá? isso. É bom que o pessoal te espera. Tá todo mundo ansioso para te ver mesmo. Não sou noiva, pelo amor de Deus. Hã? Tá bom, Isso. tô chegando aí. Tchau. Tchau, beijo. Então, enquanto a gente aguarda a Tereza, gente, vamos pensando aí nas perguntas que vocês querem fazer para ela. A Tereza, eu estou vendo que isso, ela já deixou o estúdio aqui, porque a gente fica em outra tela, gente. A gente não fica no Facebook, para vocês que estão em casa, gente, a gente não fica no Facebook, a gente fica numa outra plataforma, né, digamos assim, que a gente conversa e esse streaming joga para o Facebook. Mas vocês que estão em casa, ó, eu já tenho isso aqui de perguntas que mandaram, ó, perguntas que a gente coletou para poder fazer para a Tereza. Eu, particularmente, estou muito ansiosa para poder conversar com ela sobre vários assuntos. Eu tentei fazer um compilado aqui por tópicos, por temas, mas quero que vocês participem também, porque é a participação de vocês que dá corpo às nossas lives, com certeza, né? Ó, uma coisa muito legal de dizer para vocês é o seguinte: ontem eu estava fazendo um teste com a Tereza aqui e disse para ela o seguinte, que Campos tem uns lugares maravilhosos para ela ambientar as novelas dela. Eu tentando vender a cidade para ela, gente. Porque ontem mesmo eu estava escrevendo um texto sobre o solar o solar do Barão de Carapebus, aqui, o Asilo do Carmo. E aí estava pensando como seria lindo, gente, uma ambientação de novela ali, né? Mas pensei em outros também. A gente vive falando o solar dos Arizes, a casa da princesa Isabel, da princesa, ai meu Deus, da escrava Isaura, que na verdade nunca foi a casa da escrava Isaura, mas enfim, como Campos tem locais lindos para locação, né? E como a Tereza tem essa pegada com novelas de época, eu tinha que vender o peixe para ela, né? Deixa eu ver se ela me manda alguma coisa aqui. Mas a gente estava conversando ontem sobre a dificuldade. Ela falou que vai recomeçar o computador, vai reiniciar o computador, a gente aguarda. Mas ela estava falando, gente, sobre a dificuldade que vai ser retornar as locações, porque, na verdade, eles têm previsão de voltar a fazer as gravações, mas em estúdio, né? Porque até que se consiga voltar a fazer externa, as medidas de segurança elas são muito maiores, né? Então a gente estava falando sobre isso ontem, o quanto todo esse momento é incerto para todo mundo, é incerto para a gente, é incerto para as empresas, é incerto para o meio dela, né? O Matheus, eu não sei se ele já está aqui com a gente, se você tiver, Matheus, dá um oi. Matheus, por exemplo, trabalhou na novela Novo Mundo, ou na novela Nos Tempos do Imperador, eu não me recordo agora, e ele estava justamente falando sobre isso. Ele trabalhou, ele foi cenografista lá, e Tereza está voltando aqui com a gente.
Vou subir. Fica o iPad. Pronto, Tereza, perfeito. Tá? Vamos lá. Mas tá perfeito agora. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo também. Ai, ótimo, ótimo. Todo mundo aí. Gente, olha só. Tereza, eu queria que você começasse falando para quem está em casa, que eu acho que é algo... Na verdade, eu queria que você começasse falando duas coisas. Eu queria... Como surgiu o seu interesse de trabalhar com teatro, de escrever, de se tornar autora? Eu já vi que você fez muita coisa, já vi que você já dirigiu, que você foi roteirista, que você escreve, Tereza é escritora de livros, tá, gente? Ela tem livro publicado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque você é uma mulher multifacetada, faz muita coisa também. Então, de onde surgiu essa sua paixão pelas artes, né? Eu desde criança fui alfabetizada muito cedo. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então, logo que eu comecei a ter algum domínio de escrita, eu comecei a escrever alguma coisa. Então, isso foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida, foi escrever. E sempre gostei de teatro. Eu ia muito teatro infantil, com as minhas tias, eram as minhas tias que me levavam. Então, isso foi uma coisa sempre muito presente, assim. E aí, quando eu estava mais com uns 17, 18 anos, voltei a assistir teatro, voltei a me interessar pelo teatro, porque havia um gap, né, entre o teatro infantil e o teatro adulto, você não tinha nenhum nicho que cobrisse aquilo. Depois, nos anos 80, a gente teve um nicho que passou a cobrir ali. Mas não havia. Então, eu levei um tempo para retornar a assistir teatro. E me interessei, vim fazer história na PUC, mas queria também fazer um curso de teatro. Foi quando eu comecei a fazer curso de teatro, depois eu prestei vestibular para a Unirio, entrei na Unirio, fiz um bom tempo de Unirio, mas aí eu abri um espaço cultural, ia trabalhar nesse espaço, ficava lá direto, e foi um período muito importante para mim, um lugar chamado Casa de Ensaio, que era aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Maitá. Foi um espaço bem importante, bem interessante. Vários grupos surgiram dali. Então foi um período muito bom da minha vida, porque foi um laboratório. Eu escrevia pequenos textos, encenava e tal. Depois disso, produzi muito teatro. Fiz produção de teatro durante muito tempo. Foi quando eu parei de atuar e fiquei produzindo, porque precisava sobreviver. E aí, depois comecei a dirigir também, escrever para dirigir as minhas próprias peças. Então, o caminho foi esse. E eu cheguei a ser roteirista na Rede Globo através das minhas peças infantis. Eu escrevi algumas, dirigi algumas, e o Márcio Trigo, com quem eu trabalhei muito, assistiu todos esses espetáculos e me convidou para fazer, na época era a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, 1999, na Globo. Mas o programa acabou não acontecendo, mas eu continuei lá e estou lá até hoje. Entendi. E, Tereza, uma coisa que eu acho que agora te caracteriza muito é o fato de você tá escrevendo novela, e acho que por isso eu quis tanto também conversar com você desde o início. Agora você falou que fez história, começou história também na PUC, eu não sabia. A gente conversou, terminei. Eu não sabia. De onde surgiu esse seu interesse de novelas históricas, novelas épicas, né? Porque você está fazendo muito sucesso com isso, você e o Alessandro, né? Então, de onde veio esse seu interesse? Como veio essa ideia? Olha, na verdade, o que motivou... Porque, assim, a gente queria oferecer à TV Globo um produto para as 6 horas da tarde. É importante falar sobre isso. Era um produto para as 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde é um público muito definido. É um público que gosta muito do romance. E há tempos que eu já tinha lido bastante sobre esse triângulo amoroso Dom Pedro I, Domitila e Leopoldina. E era absolutamente novelesco aquele romance. Ele tem todo, ele é uma novela. É uma novela com passagens muito tristes, passagens muito difíceis, passagens muito duras para Leopoldina. Mas ele é muito novelesco.
Então, eles se prestavam muito para isso. A gente queria oferecer, então, um produto das 6 horas, a gente queria oferecer uma coisa de época, e a gente viu que esse momento da história era um momento pouco visitado, na verdade, pela dramaturgia. Como essa fase dos tempos do imperador também é pouco visitada pela dramaturgia brasileira. Uhum. E aí eu falei, Alessandro, eu sou louca para trabalhar com esse triângulo amoroso, não sei o quê. Passei para ele as coisas que eu tinha lido, ele leu, falou: mas é difícil, aqui o negócio é duro, né? Porque é uma desgraça muito grande ali para Leopoldina, especialmente no final. Eu falei: o segredo é a gente não chegar lá, é chegar no momento onde as coisas são mais positivas. Porque até a entrada da Domitila na vida da Leopoldina, eles têm um relacionamento bastante razoável e bastante dentro dos moldes da época, né, do comum daquela época. Então, eu falei, o negócio é a gente conseguir fazer uma fatia de tempo dessa história que a gente consiga trabalhar. E exatamente essa fatia é a fatia da independência. Então, isso puxava muito para a questão da aventura. E aí, essa questão da aventura, a gente foi vendo à medida que a história foi se abrindo, né? Como é que a gente começa? Começa com a Leopoldina vindo, mas como é que é essa vida da Leopoldina? E a gente sentiu que a gente teria necessidade, até porque era uma coisa muito nova, a gente teria a necessidade de trabalhar com um casal protagonista fictício. Uhum. Nos permitisse uma maior liberdade nessa questão do romance, nessa questão da aventura. Então, a gente criou a Ana e o Joaquim, que vem totalmente a reboque da Leopoldina na viagem dela para o Brasil. E todos os personagens que nasceram são personagens ligados a isso. Então, vem o Wolfgang, que é um cara do comércio da Áustria, vem a missão austríaca com ela, né? Os botânicos. Uhum. Então, foi assim que a gente chegando. Esse artista protagonista, a gente gosta muito de trabalhar com personagens artistas, até porque fala da gente, né? Fala de mim, fala do Alessandro, que também fez teatro, que também foi ator. A gente convive muito com esse meio. É um lugar onde a gente, sempre possível, a gente volta para o teatro, porque o teatro é uma casa mesmo para a gente. Então, a gente queria trabalhar. Então, veio o Joaquim, que era um artista, mas... E a outra coisa que a gente queria muito na época trabalhar é porque a gente estava num período da famosa jornada do vilão e não da jornada do herói. Então, os vilões, eles levavam todas as tramas, as novelas, e a gente achava que era possível fazer uma jornada de uma pessoa que pensasse mais do que ensino coletivo. Que aí a gente atribuiu isso ao Joaquim, que é o cara que abre mão da sua vida louca por amor inicialmente, mas depois, quando ele conhece os índios, quando ele está lá, quando ele quer se integrar para ajudar aquelas pessoas de alguma forma, porque ele fala, não, eu conheço a princesa, vamos chegar até o Rio de Janeiro e vamos tentar falar com ela, né? Então, foi dessa forma que a gente foi chegando nessa galeria de personagens, nessa história do Novo Mundo, e com esse apelo de capa-espada, porque era uma história que se prestava ao capa-espada. Muito diferente de Nos Tempos do Imperador, não é uma história de capa-espada. Nos Tempos do Imperador é uma história bastante diferente do Novo Mundo. Ela tem uma pegada até mais séria, uma pegada mais adulta, até porque ela traz questões mais adultas do que as questões do Novo Mundo. Ela traz personagens mais velhos do que os personagens do Novo Mundo, né? Os protagonistas são mais jovens no Novo Mundo, né? Estão Dom Pedro, que é um menino de 22 anos, quando ele proclama a independência, 22, 23 anos, é muito jovem, né? Agora aqui não, Nos Tempos do Imperador já é uma novela com uma abordagem um pouco mais profunda, mais pesada. Não sei se profunda é bem o coisa, mas a gente trata de temas mais delicados, até mesmo a própria relação dele com a Barral ali dentro, que
que é muito vista de uma forma muito platônica, mas as cartas já nos dizem uma coisa um pouco mais sangue do que, né, mais carne do que qualquer outra coisa, assim, do que só alma gêmea, né? Olha, Tereza, eu sou suspeita, porque eu nutro uma paixão, eu te contei, né, por Dom Pedro II, que é uma coisa incrível, incrível. E eu acho que essa novela vai ser uma oportunidade de trazer um Dom Pedro II mais humano, mais carne e osso, porque o Dom Pedro II, ele ainda é uma figura, uma caricatura política. Ele ainda é visto nas escolas, eu sou professora também, então ele ainda é visto nas escolas, até na universidade, como Dom Pedro II velho, né? E eu acho que isso vai trazer uma face humana dele, uma face homem mesmo, que é muito importante. E era uma outra coisa que eu queria falar com você e te perguntar sobre a questão do compromisso com o personagem histórico, ou como isso se dá para você com relação, por exemplo, à Leopoldina. O que eu achei fantástico na sua história do Novo Mundo é que você conseguiu fazer algo que muitas vezes o próprio historiador não tinha conseguido fazer com relação à Leopoldina, que é mostrar o protagonismo que ela teve no processo de independência. Então, assim, trazendo a Leopoldina para esse exemplo, que eu achei fantástico vocês terem conseguido mostrar isso, como fica, no seu caso como autora, do Alessandro, o compromisso, o jogo entre o que é verdade histórica, o que é licença poética, como é que isso na sua cabeça, quando vocês estão trabalhando ali, como isso se dá? A gente tenta ao máximo ficar naquele trilho. Às vezes a gente precisa dar uma enfeitada em algumas situações. O público era muito engraçado no Novo Mundo, assim, porque a Leopoldina ela foi um personagem muito esquecido. Uhum. Esse plano da instalação da República, né, de diminuir essas figuras históricas da realeza, prejudicou extremamente a Leopoldina e enalteceu a Domitila. E é uma curiosidade. A escola de samba Imperatriz Leopoldinense fez um enredo sobre a Domitila e não tinha feito nenhum sobre a Imperatriz Leopoldina. Uhum. Fez sobre a Domitila, Marquesa de Santos, e não fez sobre a Imperatriz, que era o nome da escola. Então, para você ver como ficou isolado, se você pegar aquele Independência ou Morte de 73, se não me engano, Tarcísio Meira, é a Glória Menezes quem faz a Domitila. E a Leopoldina é uma atriz que nem me lembro quem é. Uhum. Então, para você ver, é uma coisa, ela ficou muito apagada, realmente, assim. E quanto mais a gente lia sobre a Leopoldina, mais a gente se interessava sobre essa mulher de uma inteligência política muito grande e preparada para isso, né? Então, a gente tentou enaltecer, o público comprou. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Porque a gente trabalha com uma obra aberta e com um destino, né? Você tem um objetivo, você tem um público. E o público escrevia. Era uma coisa interessante. Ai, que maravilha. O Alessandro é uma pessoa muito de rede social, muito mais do que eu. A gente procurava assistir o capítulo vendo Twitter para ver. Então, tinha umas coisas assim... eu sei que não foi assim, mas, por favor, termina Leopoldina e o Pedro juntos. Eu sei que não foi assim. E eles pediam para Leopoldina ficar com José Bonifácio. Era uma coisa impressionante. Para você ter uma ideia, antes de estrear a novela, eles fizeram um perfil no Instagram que era Petila, Pedro e Domitila. A Leopoldina. E a gente falava, meu Deus, que coisa impressionante, né? Era o primeiro capítulo, até porque eu acho que agregou totalmente a história da Leopoldina e a beleza do trabalho da Letícia Colin. Temos que falar sobre isso. O trabalho da Letícia Colin foi fundamental para trazer essa Leopoldina com amor aos olhos do público, porque o público falava, meu Deus, essa mulher que passa por tudo isso, mas ela está ali, ela ajuda o marido, mais do que o marido, ela ajuda o príncipe, ela ajuda o país, né? Então, isso foi muito, muito forte. Os tais perfis da Domitila desapareceram.
Desapareceram. Incrível. O público comprou a Leopoldina totalmente. Era uma coisa assim. Então, acho que o consulado da Áustria nos agradeceu. Foi uma coisa. O livro do Paulo Resutti, da Paulo Leopoldina. Resutti, maravilhoso. Ele ganhou uma tarja escrito A Princesa do Novo Mundo, para você ter uma ideia. Você ia na livraria, estava lá aquele, A Princesa do Novo Mundo. Então, foi uma novela que chamou muita atenção para a Leopoldina, e mais do que isso, chamou muita atenção para a história do Brasil. Então, a gente sempre falou e a gente volta a falar, nós não temos a pretensão de ensinar história, não podemos ter essa pretensão, sabe, Rafaela? Não é da nossa... Não, da nossa competência. Agora, o que a gente quer é incitar as pessoas a se interessarem. E isso acontecia com o Novo Mundo. Recebi muitos e-mails, recebi muitos contatos das pessoas falando como era importante. Gente que morava fora do Brasil, que via na novela uma chance de mostrar para os filhos como era a história, porque os filhos estavam aprendendo outra história que não a história do Brasil, mas de ter algum interesse sobre ela. As pessoas falavam, ai, é isso, foi assim mesmo, eu fui ver e realmente Dom Pedro era epilético. Sabe, coisas assim, algumas curiosidades e tal. E a gente procura também, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é denegrir ou faltar com a verdade sobre a personalidade dessa pessoa, né? O seu ser, e alguma cronologia que seja mais importante na apreensão dos fatos. Por exemplo, nas Barbas do Imperador, eu estou aqui nos tempos do Imperador, a gente vai trabalhar com a questão Christie. A questão Christie não é uma questão que você resolva, que se resolveu em muito tempo, na verdade, né? Ela começa em 61, ela termina em 63. Envolve muitas coisas, né? Aconteceu muitas coisas. 63, 64, acontecem vários fatos que vão se agregando para dar onde deu. A gente, na novela, dá uma condensada nesses fatos, eles acontecem no período menor, para que isso possa ter alguma dramaticidade, porque a gente trabalha com drama. Eu costumo dizer isso, assim, a normalidade não rende novela. Se eu botar para você uma novela, quer ver uma coisa que não dá certo de jeito nenhum, é você juntar o casal romântico. Juntou o casal romântico, acabou. Você não sabe mais o que fazer que aquela pessoa. Tem que sofrer, tem que... Novela é problema, tem que ter problema. Então, você precisa estar cavando problemas e soluções e caminhos, né? Mas a gente tem um cuidado grande com essa questão da personalidade histórica e como que a gente vai retratá-la de uma forma, tanto que a gente, por mais que as pessoas quisessem, Leopoldina, com Bonifácio, não existe a menor possibilidade de a gente chegar a tanto. Vamos chegar só até a cartinha lá que ela escreve que ela teve uma noite bem especial com José Bonifácio. Que a gente não sabe o que quer dizer isso. Mas a gente sempre procura também partir de alguma informação. A gente procura informações, a gente tem informações em algum lugar e aí pega aquela informação e vai crescendo ela da maneira que nos interessar mais dentro da dramaturgia. Entendi. Olha, eu estou vendo, as pessoas estão... Eu te falei, Tereza, as pessoas estão aqui eufóricas, mandando muitas perguntas. Eu sei que está todo mundo compilando, mandando aqui para mim. Eu já vou passar para as perguntas, podem deixar, mas eu estou vendo uma coisa muito curiosa. Quem acompanha as nossas lives, Tereza, são pessoas que conhecem o trabalho, que conhecem as obras sobre Campos. Eu já conversei com a Tereza, gente, sobre uma obra específica. Eu estou vendo Silvinha, André falando aqui. Eu conversei com a Tereza sobre uma obra específica que eu falei, Tereza, essa obra você vai ler, você vai querer transformar numa novela, no seriado, em alguma coisa. E fiquei de mandar para ela por correio. Vocês já estão falando em outra. E é uma promessa, eu vou mandar isso para a Tereza e a gente vai ficar aqui torcendo para ela se interessar e querer gravar aqui em Campos, porque antes de você, quando você saiu e voltou, eu estava contando para ele sobre aquela nossa conversa sobre locação, como vai ser difícil sair para fazer locação fora de estúdio, né, por conta desse momento que a gente está vivendo, mas esses livros sobre Campos, o André deu uma ideia que a gente tem um roteiro dos 7 capitães. O roteiro dos 7 capitães conta um pouco do início da jornada de colonização da nossa região
Então, passa pelos índios, pelos jesuítas, eu acho que te interessaria muito também, Tereza, acho que você ia gostar. Deixa eu pegar as perguntas aqui que o pessoal está mandando. O Matheus Mendes Vieira, eu vou pedir só para o pessoal que está condensando as perguntas lá no grupo do arquivo, por favor, juntar para não ficar pergunta parecida separada, para a gente também não ficar sem responder ninguém, tá, gente? Matheus Mendes Vieira está perguntando para você, Tereza, que ele adoraria saber, ele é um grande fã seu, quais foram as fontes que você utilizou, você, o Alessandro, para construir a sua história. E aí eu já aproveito para perguntar aqui também, emendar a pergunta, eu queria saber de você, como é, depois dessa sua pesquisa, como você escreve, na verdade? Você escreve o enredo como um todo e depois vai separando os personagens? Como é que é esse seu processo de produção? Olha, tanto no Novo Mundo como nos Tempos do Imperador, a gente trabalha com a linha histórica. Uhum. Então, a gente faz toda a história dentro da linha histórica, dentro da cronologia que a gente... Primeiro de tudo, é definir a fatia de tempo que a gente vai abordar. Essa é a primeira coisa. Então, vou usar o Novo Mundo, que está no ar, e também já tem ela toda, né? Então, a gente começa o Novo Mundo em 1817, quando a Leopoldina vem para o Brasil, e termina depois da coroação do Dom Pedro, né? Que é 2 de dezembro de 1822, então a gente vai até esse espaço de 22, são 5 anos. Então a gente tem que armar uma história que ela dure desses acontecimentos. Então, o que a pegada da Leopoldina nos traz, né? Então, com relação à história da ficção, marcadamente ali. Na viagem, o Joaquim cai no mar, a Ana fica sem ele. Quando ele consegue chegar aqui, que é quando Dom Pedro assume a regência, que Dom João vai embora e Dom Pedro assume a regência, ele chega aqui, é o tempo que a gente precisava que isso acontecesse para estar perto da independência. Então, a história ela é montada a partir dessa linha de tempo. É assim que a gente faz. Com relação... Você fala de bibliografia, né? A gente usou no Novo Mundo muito da obra do Laurentino. Isso no primeiro momento, que a gente chama de pesquisa rasteira, básica, assim. Então, a gente leu tudo Laurentino, a gente leu a Mary Del Priore na Carne e o Sangue, que tem... Mary, maravilhosa. Eu adoro. É o melhor dela, assim, é o que eu mais gosto. Assim. A gente leu... O que mais, meu Deus? Você falou das barbas, deve ter lido a Barbas de Novo. Foi para os Tempos do Imperador. Entrou o Francisco Vieira, que é o nosso consultor de história, que nos trouxe muita informação, mas aí é um outro nível de informação, uma informação mais profunda, uma coisa. Às vezes a gente queria fazer uma coisa e falava, Francisco, dá para fazer? Seria possível fazer isso aqui dessa forma, tal? E às vezes não dá de jeito nenhum, e às vezes dá, a gente vai arrumando alguns mecanismos e tal. E então é dessa forma que a gente montou. Esses foram os livros que a gente... acho que talvez os que a gente mais tenha consultado nessa época, o livro da Leopoldina do Resulte, tudo que era possível ler naquele momento, nós lemos. E como era, às vezes, muita coisa, a gente tinha que fazer uma leitura mais direta, mas em períodos específicos, né? Em momentos específicos. Mas, assim, o trabalho do Francisco Vieira, para a gente, é absolutamente fundamental, porque ele nos dá respaldo, ele nos dá um aprofundamento, né? Uma série de coisas. Assim. E Tereza, deixa eu te perguntar uma coisa, que essa foi uma pergunta que me mandaram. Eu não estou localizando aqui, mas eu sei ela de cabeça. Com relação a todo mundo que dá suporte a uma novela, o pessoal da maquiagem, do figurino, cenografia, é uma novela diferenciada também, porque é uma novela que está ambientada lá atrás. Essas pessoas também passam por uma espécie de workshop, eles também têm essa assessoria, diria assim?
Tem. Eles têm a pesquisa, tem uma fonte de pesquisa, os produtores de elenco, os produtores de arte, né? Produção de arte, figurino, cenário, todas essas pessoas têm nas suas equipes alguém que se aprofunde. Eles mesmos se aprofundam muito na época. A gente tem, vocês vão reparar que é uma grande diferença, não só entre Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, não só no estilo, né, de figurino, por exemplo, até porque eram modas muito... É uma coisa interessante, porque quando o Novo Mundo começou, muita gente falava, mas é absurdo, porque nessa época, é a época de Cícia, a Imperatriz, aqueles figurinos é que eram certos. Não, não é a época de Cícia, essa agora, mas não é aquela época. Enfim, e também tem uma questão que foi uma coisa que a Marie, na época do Novo Mundo, trouxe, eu acho que também a Beth Filipek, que é quem faz os figurinos Nos Tempos do Imperador, traz, que a moda, ela simplesmente ela não se descarta de uma hora para outra. Você tem uma passagem, você tem uma transição. Então, é normal que você veja determinadas roupas ou determinado estilo fora do seu período. É possível. Então, por exemplo, a Marie trouxe isso no personagem do Sebastião, que era o dono de escravos, essa antiguidade, esse rosto pintado de branco, sabe? Era um figurino com mais apelo à fantasia, até porque era uma novela mais fabulosa, no sentido da fábula, nos piratas, era uma novela que ela permitia um colorido mais fantasioso. Já Nos Tempos do Imperador é uma novela mais realista, então você não vai ter tanta liberdade assim. A gente tem a menos na Pequena África. A Pequena África é um terreno que a gente quis trazer o máximo de africanidade para dentro do núcleo. Nos figurinos, a gente quis trazer um lugar de grande identidade negra ali dentro da Pequena África, que não existia como esse nome naquela época, e a gente fez questão de manter esse nome, que é o nome conhecido hoje, Pequena África, para que as pessoas realmente associem os lugares, porque é um lugar que tem uma fonte histórica riquíssima, todos sabemos disso, e está abandonado. Enfim, temos aqui um arquivo para dizer, né, do abandono que a gente tem dos nossos documentos, da nossa história, da nossa cultura, que é tristíssimo. Então, todas essas pessoas, elas trabalham muito, elas investigam muito e elas adotam um estilo, uma aquarela, né? Então, no Novo Mundo, utilizou-se muito a aquarela do Debré. Você pode reparar, a imagem, todo mundo reclamava a beça do filtro que o Vinícius escolheu para fazer, para botar no Novo Mundo, mas aquilo era uma coisa importante para a obra, porque situava a obra com aquela cor do Debré, que era o grande retratista da história do país naquela época. Que é a cara, né? Que deu a cara do país naquele período, né? Então, todos os tons de figurino, se você for reparar, são tons da obra do Debré. Fantástico. Então, a gente procura trazer o máximo de referências artísticas e históricas possíveis para dentro da coisa. Por isso a equipe trabalha muito. Imagino. A gente só consegue imaginar, né? Porque é algo muito fora da realidade de um historiador, daquele de papel ali, né? Acostumado com a pesquisa. É muito fora da realidade. A Silvia Paz é uma grande historiadora aqui da nossa região, está perguntando o seguinte, estou jogando a pergunta dela aí para a tela, ela pergunta até que ponto a Rede Globo interfere ou não no seu trabalho como historiadora, escritora de novela de época. Olha, nenhum. Eu posso dizer, de vez em quando vinha umas coisas no Novo Mundo, agora a Globo está falando, a Globo não estava falando nada, está deixando a gente falar. Não, ela não interfere de jeito nenhum. Na verdade, a gente ofereceu o Novo Mundo, eles adoraram essa ideia de trazer a história do Brasil para a tela. Era uma coisa que ia muito de contato com a sintonia com a sociedade, que é uma coisa que a TV Globo tem procurado bastante. A sociedade plural.
a sociedade, todos nós, né? Todas as classes, a gente está tentando chegar nesse lugar, que é um lugar ideal, a gente está tentando trabalhar nisso. E então a Novo Mundo vem com essa brasilidade, vem com essa formação de um Brasil, de uma identidade do Brasil, e ela não interferiu em nada, em nenhum momento, se a pergunta é sobre fale sobre isso ou não fale sobre aquilo. Uhum. Vimos isso, como nos tempos do Imperador também nunca ouvimos isso. E os Nos Tempos do Imperador já foi uma encomenda do Silvio. A gente tinha essa vontade, era uma vontade nossa, mas quando ele viu o interesse do público pela história, ele falou: vamos fazer o Pedro II. A gente nem tinha terminado o Novo Mundo ainda, ele falou: não, terminou essa, já vai pensando no Pedro II, vamos fazer o Pedro II. Que legal. Então, tem o interesse de fazer, de contar a nossa história, isso é uma coisa extremamente importante. E a gente só recebe apoio, realmente, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Tereza, agora pergunta minha mesmo. Até que ponto o autor ele tem ingerência na novela em si, quando ela já está nas mãos do diretor? Eu vi que você tem um diretor de arte lá fantástico, Vinícius. Eu estava pesquisando para conversar com você, eu vi que ele é fantástico. Novo, mas assim, incrível o trabalho dele. Mas até que ponto você e o Alessandro também, vocês participam direta? Eu vi que vocês participam muito, mas eu gostaria que você falasse isso para o público, que vocês participam de escolha de personagem, de figurino, do que está rolando ali no dia a dia da novela. Sim, a gente participa, sim. A gente tem uma sorte muito grande, que é que o Vinícius ele é uma pessoa que ele entende completamente o que a gente quer, o que a gente escreve. Então, ele agrega muito ao nosso trabalho. Se em algum momento a gente fala, não sei se é por aí, a gente senta, conversa, ou a gente chega no meio termo, ou a gente chega numa das visões. E essa visão que a gente vai chegar vai ser a que melhor contribui para que a gente continue contando essa história, porque a gente tem que pensar que a gente tem 156 capítulos para contar. Isso é uma insanidade, gente. Queria dizer para vocês que isso é uma insanidade, porque dá mais ou menos, sei lá, 40 filmes de 2 horas de duração. É uma loucura. Então, quando você coloca alguma história, quando você coloca alguma trama, alguma que a gente chama de trilha, né? Trilha de acontecimentos, numa novela, você sabe que aquilo vai impactar na tua novela. E o ideal é esse, que impacte realmente na sua novela como um todo. Então, as escolhas todas que são feitas, especialmente as escolhas iniciais, elas são muito importantes, porque elas definem muita coisa que vem dali para adiante, para você ter uma obra mais tranquila pela estrada, entendeu? Então, a gente procura, mesmo na coisa dos atores também, a gente trabalha junto, o Vinícius traz muitas pessoas, às vezes você fala, mas será tal? Ele falou, não, eu acho que sim, porque, olha, você vê, tem esse lado, tem aquele... E a gente consegue chegar a um denominador assim, numa boa, sabe? Assim, mas a gente participa o máximo de tudo. Às vezes a gente não participa de alguma coisa e tem uma grata surpresa também. Mas é um trabalho em conjunto mesmo. E é fundamental, para fazer uma novela, as pessoas têm que estar bem envolvidas. E isso é uma coisa que o Vinícius sabe fazer muito bem, que é montar uma equipe. Essa equipe toda artística, quem monta é o Vinícius. E ele consegue montar equipes que compram o trabalho, sabe? Assim, tem muito prazer com o que estão fazendo. Chega a ser uma coisa assim que você chega lá para as pessoas vêm toda animada para te mostrar, para não sei o quê, para pedir tua opinião, então é muito muito bacana, é muito gratificante assim, é bem bonito assim. Que legal. A gente tem uma pessoa aqui para te fazer uma pergunta e eu vou te falar, Tereza, ela falou que estava emocionada, que ia chorar, eu acho que é uma das mais ansiosas para falar com você, que é a Amanda Keller, trabalha com a gente, lá do arquivo, a nossa Amanda. Ela pergunta o seguinte, se a Ana Milman foi inspirada em alguma personagem histórica, ela estava com essa pergunta desde o início, que possa ter existido no ciclo de nobres próximo a Leopoldina na época. Olha, na verdade, algumas coisas interessantes aconteceram
com o Novo Mundo, assim. Porque, primeiro, foi uma enxurrada, a gente começou a escrever uma coisa sem estudar muito e tal, e depois a gente começou a pesquisar e foi alimentando aquelas personagens das leituras que a gente tinha feito aqui. E tem uma personagem, sim, que é Maria Graham. A Maria Graham, é Maria Graham, não é, gente? Por favor, Isso, isso. A Maria Graham, que é uma pessoa que escreveu Diários de Viagem do Brasil, que foi uma pessoa que teve uma convivência com realeza, ela, na verdade, ela foi casada com um homem da marinha, um aventureiro, não é um aventureiro no sentido ruim, mas um bom aventureiro. Então, a gente, olha essa personagem aqui. Então, a gente começou a pegar até algumas coisas da Maria Graham que pudessem ser colocadas ali na Ana Milman. Então, assim, eu achei que fosse. Ela não foi baseada, mas a gente teve esse encontro, sabe? Assim, que falou assim, olha, que coisa interessante. Então, a gente trouxe ela para a gente aqui também. Tem um pouco de Maria Graham aqui na Milman, sim. Entendi, muito legal. Eu tenho que falar uma coisa, o figurino dela era uma coisa linda de ver. Para a gente que gosta de ver, se inspirar nessas coisas, era lindo. O Elton França está perguntando aqui, fugindo um pouquinho das novelas, Tereza, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de perguntar sobre o desenvolvimento e inspiração do projeto Escola Digital do Canal Futura. Elton, você foi lá atrás, Elton. Você sabe que é uma curiosidade. O Escola Digital foi a minha primeira parceria com o Alessandro. Foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu por causa do Escola Digital. O pessoal do Futura juntou a gente. Eu fui uma indicação de uma amiga, Cristiane, e o Ale já estava nesse projeto, a gente se conheceu e foi uma coisa tão engraçada, porque a gente se deu muito bem profissionalmente de cara. A gente sentou juntos e escreveu uma escaleta do primeiro episódio de Escola Digital num dia. E é muito engraçado porque tantos anos depois, 2016, a gente fez a primeira escaleta do Novo Mundo e a gente fez com o mesmo espírito que a gente fez em 2004 o Escola Digital, sabe? Assim. Eu não sei te dizer como foi a inspiração do projeto, Elton, porque eu fui convidada para fazer. Então, foi uma demanda que o Canal Futura sentiu desse tema. Né? Provavelmente, o fato da escola estar se digitalizando naquele momento, né? Eu acho que é o momento que começam a entrar os computadores nas escolas, começa a se ter um acesso digital ao ensino, à prática. Então, muito provavelmente foi esse o nicho da ideia. Eu não fiquei no projeto, eu saí. Eu fiz o piloto e depois eu saí. Eu não me lembro por quê. Não me lembro. Provavelmente estava fazendo alguma coisa paralela e fiquei só nessa coisa. O Alessandro foi quem seguiu. A Catarine, na verdade, eu que chamo de Caterine, ela pergunta o seguinte: terá algumas partes de Novo Mundo, que aí é uma deixa para outra coisa que eu quero falar com você também, alguma parte ou parte de Novo Mundo no início da próxima novela, que já tem gente ansiosa? Não, acho que não vai ter parte do Novo Mundo, mas a gente trouxe alguns personagens do Novo Mundo para o início dos tempos do Imperador. Aqui são a Lourdes, que ela participa desse parto do Pedro II. Isso é uma coisa que a gente vai ter no Imperador, a gente vai ver isso. A gente trouxe o Licurgia Germana, que eu acho que Licurgia e Germana são personagens imortais dessa história, porque eles personificam um pouco esses personagens burlescos não, desculpa, bufônicos do Brasil, sabe? E a gente gosta muito deles, porque eles são personagens que chegaram num lugar que nos permitem dizer muita coisa. Uhum.
e mostrar muita coisa, e criticar muita coisa, né? E ficaram muito queridos. É uma coisa assim impressionante. Se a gente colocava uma publicação qualquer de Germano e Licurgo, era um sucesso, era uma coisa absurda. Assim. Foi engraçado que no início eles tiveram uma rejeição, porque eles tinham uma coisa meio porca, né? Mas depois as pessoas foram assimilando aquilo, foram curtindo e a vida seguiu. Então a gente tem a Germano Licurgo, tem o Quinzinho cresce e está cuidando da Germano do Licurgo, tentando. E ele tem um pouco a alma, ele tem bastante a alma da Elvira, que criou ele, né? Então ele é uma pessoa meio doida, meio artista doido, assim também, e ele vai querer o negócio dele transformar aquela taberna. Tem uma coisa dele que ele vive em obra, ele vive em obra, ele vive em obra. Tem gente que só vive em obra, né? E até que ele consegue, ele vai montar uma casa de espetáculos, dança e tal. E a Vitória, que é um bebê, que é filha da Ana e do Joaquim, ela vem já mais velha, ela é uma arqueóloga, né? Porque ele está no início da arqueologia. Ai, né? que legal! Então, e ela é arqueóloga, está fora, ela vem trazendo peças para Tereza Cristina. Isso é um outro assunto que a gente fala depois, que é com relação a Teresa Cristina e o museu. Mas então a gente traz esses personagens, alguns personagens do Novo Mundo vão dar uma aparecida nos tempos do Imperador, porque inclusive essa era uma das isso foi uma proposta realmente do Silvio, que a gente fizesse uma continuação, né, que isso fosse uma continuação do Novo Mundo de alguma forma. É uma continuação na medida que você está. O personagem principal é o mesmo, o Brasil. A gente está falando do Brasil. O Brasil é o grande personagem dessas duas novelas. E a família real, né? Que é a sequência e tal. Mas há, como eu falei, essa mudança de olhar sobre os acontecimentos, né? São novas histórias, né? Novas histórias que se cruzam. Isso é muito interessante, porque há a grande história, digamos assim, né? O momento histórico do Brasil que está ali, o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas você traz outras histórias por trás disso e é fantástico, é onde entra a sua imaginação. Isso é muito legal. Um campo fértil, né? Muito legal. Vou trazer aqui duas perguntas dos nossos amigos André e Anísio Pirozzi. O André pergunta o que é feito, que é uma curiosidade, aqui é o momento das curiosidades, uma curiosidade de nós, né, que estamos aqui só assistindo vocês. O que é feito com figurino depois que terminam essas novelas? E o Anísio pergunta quanto de recursos digitais vocês usam para ajudar a compor os cenários e cenas? Porque eu ficava imaginando também que quase tudo dessas novelas históricas era locação em fazenda, e depois você me disse que não. Então, vamos lá, vamos falar dos figurinos e cenários agora. Vamos lá, nisso. Olha, esses figurinos, quando acaba, eles vão para o acervo. Uma das coisas mais bonitas assim que existe dentro da Rede Globo é o acervo. O acervo de figurino e o acervo de cenário é uma coisa. Eu imagino, gente. Eu já tive a oportunidade de levar pessoas para visitar isso, né? Isso acontece mais para o final da novela, quando a gente consegue ir um pouco mais nos estúdios. E fica todo mundo absolutamente deslumbrado mesmo, porque o trabalho de catalogação, sabe? E esses figurinos, eles todos vão ser reutilizados. Eles não viram uma coisa morta, eles não são jogados fora. Existe uma reciclagem dessas peças. No cenário, a mesma coisa. Você tem peças que estão ali, que vão ser provavelmente todos esses adereços de cena, tipo pratos, bachelas, vasos, isso tudo está bem catalogado ali para que as produções possam usar no devido momento. E os cenários, eles também são reciclados, né? Cada um dentro da sua posição. Uma parede sempre será uma parede. E você vai trabalhando com aquilo. Nós somos uma empresa. A Globo é uma empresa. Ela precisa gerir esses recursos dela. Todos nós temos orçamento. Não é uma coisa. A gente tem um orçamento para fazer. Tem uma responsabilidade fiscal ali também. Então, você tem que se manter dentro daquele orçamento. Então, reutilizar todas essas coisas
é de uma criatividade gigantesca dos nossos artistas, né? Dos nossos técnicos, assim. Então, é assim que a gente trabalha. E essa parte digital toda é muito utilizada. A gente tem, você pode reparar, todos aqueles fundos. Vou voltar a falar do Novo Mundo, porque digo, está no ar. Uhum. Você pegar ali ali o passo, onde tem o chafariz, ali que você vê o mar ao fundo, aquilo é totalmente digital. Você tem ali um pano e você joga um fundo ali, que não é um chroma key exatamente, tem um outro nome. Então, essa parte do digital é muito usada. O navio era uma coisa linda, cara. Ele ficava no meio do mato, na verdade. Ele ficava num terreno aberto com árvores e tudo em volta, tal. E você trabalhava com esse fundo e aquilo era digitalizado. Algumas vezes, algumas cenas foram tratadas fora do país, inclusive na Índia e tal. Você manda o arquivo para lá, eles tratam. Tem uma cena, vou dar esse spoiler aqui para vocês, uma cena que foi tratada assim, é uma cena que está o Joaquim e a Ana lá em cima no mastro e eles estão se beijando. Essa cena foi tratada lá fora, não sei porquê, mas ela foi tratada lá fora. Então você tem bastante o uso disso, assim. Toda essa parte do marco foi muito bem feita, é toda no digital ali. Então a gente conta muito com isso, com a tecnologia. Incrível, gente. É algo fantástico. Tereza, vamos voltar aqui nos tempos do imperador agora, né? Que ela ia estrear, né? E acabou sendo adiada por conta disso tudo. Já tinha quanto de novela gravada? Você sabe? Ah, sei. A gente tinha quase 18 capítulos inteiros gravados, mas já tinha sido até dos 20 alguma coisa gravada também. Porque a gente. Eu vou acender a luz aqui que está começando a ficar meio escuro. Tá bem. Pode mandar pergunta aí, tá, gente? Eu não vou esquecer de vocês, não, pode deixar. E aí, o que eu queria te perguntar com relação a essa novela que vai entrar no meu coração com certeza por conta do Dom Pedro II. Eu sei que você tem várias outras narrativas ali, várias outras histórias por trás, mas com relação a esse triângulo, né? Dom Pedro II, Dona Teresa e a Condessa de Barral. Como é que você pretende tratar? Porque para a história isso ainda A Mary foi quem tratou mais desse romance a partir das cartas, né, do Dom Pedro II com a Condessa de Barral. Como é que você pretende tratar esse imbróglio, né, essa questão do Dom Pedro II com a Condessa de Barral? A gente não sabe se foi, se não foi, se aconteceu, se não aconteceu. Como é que você vai tratar desse assunto? Olha, a gente primeiro, eu acho que o maior desafio, que é um desafio que a gente não enfrentou com relação à Domitila, é que a Domitila ela realmente tinha interesses grandes, né? Como em ser uma imperatriz, né? De ser uma mulher. Ela fez dinheiro, assim, tinha muita gente que me escrevia de uma forma bem. Ah, porque a Domitila, mas a Domitila foi uma. E eu não é exatamente que eu esteja condenando a Domitila, não. Tanto que a gente traz a Domitila com todo o abuso que ela sofria do marido, com todos os problemas. Uma mulher de carne e osso, né? Uma mulher de carne e osso, uma paulistana típica daquela época, né? Porque São Paulo era era um nada, e uma cidade sem os homens praticamente, as mulheres tomavam muito as rédeas das suas vidas ali, então a gente traz ela ali também. E só que ela tinha realmente uma intenção mais complicada ali na relação com o Pedro. Já a Barral, e eu acho que a maior prova disso é o fato de que a gente só vem a ter certeza dessa proximidade da Luísa com o Pedro, com a entrega dessas cartas, né? Que já é na década de 1940, isso demorou para caramba para acontecer. Ela já não tinha isso, havia ali um respeito pela realeza, ela tinha um entendimento desse lugar dela. E ela não é uma vilã. Ela que a Domitila tinha mais essa cara de vilã. Ela não é uma vilã. E ela cuidou da educação das princesas. As princesas eram
A gente sabe historicamente que as princesas eram extremamente ligadas a ela. Toda essa situação da Luísa, ela é uma situação difícil para a Teresa, como personagem. Como personagem. A Teresa histórica, a gente sabe muito pouco. Né? A gente sabe pouco dela, assim. Você não tem uma biografia tão profunda dela. Ela não deixou um acervo de cartas como a Cristina deixou. As cartas da Teresa, elas não nos elucidam opiniões, então, são cartas mais até um pouco parecidas com aqueles diários do Pedro, né? São, hoje acordei, tomei, e tal. A Leopoldina não. A Leopoldina você consegue traçar uma história mais Rio, né? mais histórica, né? Mas você consegue ter uma coisa mais precisa, assim. Então, ela é um personagem que ela tem algumas lacunas e a gente foi trabalhando a Teresa nas linhas que a história mais nos dá, mais comuns, né? Que são essa mulher com esse apreço pela antiguidade, pelas essas peças de museóloga, né? Esse interesse dela pelo canto, o ciúme dela pelo Pedro, e esse entendimento dela de ser uma grande imperatriz, apesar de tudo. Acho que isso é uma coisa que diferencia muito a Teresa da Leopoldina, que a Leopoldina ela vive um romantismo, né? A gente está falando do movimento romântico, ela é totalmente essa essência. A Teresa já é uma mais objetiva, a família acima de tudo, eu vou segurar aqui a situação, a dor, a minha história, e vou compreender o meu marido. Ela, por si, também conviveu com essa amante dentro de casa, ali com o pai. Então, ela também tem um entendimento, ela tem uma inteligência outra que a Leopoldina não tinha. Acho que eu sinceramente, também tenho muita curiosidade de ver como é que isso vai ser recebido. A gente procura fazer de uma forma que não fique desrespeitoso para ninguém, mas que sim, que seja romântico. A gente quer que as pessoas consigam entender isso pela alma e não pelo aspecto físico. Tanto que você tem a Letícia Sabatella, notoriamente a gente sabe que a Teresa não era uma mulher bonita, né? A Realização não era bonita. E a gente tem a Letícia Sabatella fazendo a Teresa Cristina. Quer dizer, que nada vai deixar a dever para Mariana Ximenes. Então, eu acho que esse é o tipo da coisa que reforça que houve um envolvimento realmente muito mais de alma, de espírito, né? Que ele fala, essa alma gêmea, né? Ele se dirige muito a ela nesse sentido das almas gêmeas, do que de sexual apenas, mais apelativo nesse sentido, assim. Eu acho. Calma, uma percepção minha sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II também era um romântico incorrigível, sabia, Teresa? Era. Você vê toda aquela detalhe, né? Tem umas coisas interessantes, pisadinha na ponta do pé. Ele era, gente. Mas assim, a gente trata. Aí é que eu volto a falar da questão da novela, né? Você trata de uma novela. Como é que o público vai lidar com um romance que não há toque? Isso, inclusive, é uma das coisas que nós estamos questionando muito hoje em dia para voltar a fazer dramaturgia. Essa pandemia ela vai interferir muito no modo como a gente vai abordar determinadas situações. Como que a gente vai poder tratar, como é que os atores vão poder se tocar? E em que período as pessoas vão poder se tocar? Em quanto tempo a gente vai poder tocar as pessoas, beijar as pessoas, abraçar as pessoas? Agora, você imagina isso num ambiente confinado, que é um estúdio. Então, essa pandemia desafia todos nós em todos os sentidos, em todos os... Absolutamente. Sabe? Enfim, mas isso é uma coisa que a gente... É uma curiosidade também que a gente tem, porque é uma história meio velada, né? E ao mesmo tempo não é, porque aquilo acontece dentro de uma família, né?
E então a gente procura tratar com muito respeito, mas vamos ver como é que a gente vai, como é que as pessoas vão ver. Eu vou aproveitar a sua deixa para uma pergunta do Antônio Cardoso, nosso amigo maravilhoso, talentosíssimo. Ele pergunta o seguinte: como é escrever uma novela que é uma história aberta e associá-la a fatos históricos fechados? A sua liberdade enquanto escritora, a sua liberdade criativa, no caso, ela fica limitada? E aí eu te pergunto também, aproveito para acrescentar aqui, você fica esperando a resposta do público para mudar um pouco a novela ou para dar o desenvolvimento dessa novela? Olha, vamos ver aqui. É um grande desafio, porque é isso mesmo. Existem fatos históricos que nos limitam. Às vezes a gente fica, ai meu Deus do céu, não quero mais saber disso, porque é uma loucura, realmente te limita. Uma hora que você quer levar a história para um lado, você sabe que você não pode. Você tem que ater aquilo. Então, nesse sentido, o drama fictício nos ajuda bastante, né? Então, não é que fique limitada, Antônio. Na verdade, ela nos obriga a ser mais criativos. Ela nos obriga a sair do óbvio algumas vezes. Nos obriga a superar o problema. A questão toda é superar a limitação, entende? Então, você tem que realmente ser mais criativo. Às vezes, talvez você não tenha tempo disso. A gente trabalhou numa situação bastante excepcional no Novo Mundo. O Novo Mundo deu certo. Há uma diferença muito grande entre uma obra que dá certo e uma obra que não dá certo. Você é obrigado a revisitar. Quanto mais você revisita, mais complicado fica aquela situação sua. E o Novo Mundo, a gente não teve que escrever nada, nem a morte de Elvira, porque a gente já sabia que a gente ia ter que mandar. Não, o público amava Elvira, não vai dar para matar Elvira, vamos ter que segurar Elvira. Mas a gente está sempre de olho, obviamente, porque a gente faz a novela para o espectador. Não adianta a gente fazer a novela para a gente. A gente trabalha para ter um Ibope, sim, entendeu? Uhum. Não tem como. E se você não tem um Ibope tão bom, você não entrega bem para a pessoa que vem depois de você. Ela tem um esforço maior para levantar a audiência de novo e tal. Então, a gente é obrigado, sim, a ouvir o público. Às vezes, o público quer uma coisa que a gente já tinha previsto que vai acontecer daqui a não sei quantos capítulos, entendeu? E às vezes você é obrigado a acelerar um pouco a história. Então, isso acontece bastante. Não aconteceu com a gente, então a gente torce para que não aconteça nos tempos do imperador, mas se acontecer, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as mudanças necessárias, procurando não trair os princípios básicos da história que a gente está oferecendo. Entendi. Vou para uma pergunta do Tiago Eugênio aqui agora, que é fantástico, talentosíssimo, trabalha com literatura e narrativas históricas na nossa cidade, então é uma pessoa que tem gabarito para perguntar. Ele fala o seguinte: em Novo Mundo havia trupe de teatro, que você até mencionou. Nesta mesma linha, haverá nos tempos do imperador algum núcleo ligado à arte, especialmente à literatura, à produção literária em efervescência no Rio de Janeiro, né, no Segundo Reinado? Olha, não vai ter uma coisa tão forte como era no caso do Novo Mundo, assim. Tem uma coisa interessante nos tempos do imperador, que eu acho que ele tem menos personagens que vão do início ao fim, que permeiam toda a história, do que o Novo Mundo. O Novo Mundo não tinha mais. Mas ele tem mais história. Esses personagens, eles têm mais história do que os personagens do Novo Mundo. Então, você tem, por exemplo, as princesas, que tem o casamento, né? Tem todo um desenrolar disso também. Então, a gente foi obrigado a não entrar, não abrir tanto a novela em alguns aspectos. Mas tem o Quinzinho, que tem esse cassino, onde vão ter apresentações de música, vão ter os saraus, os bailes e tal, e a gente traz muito sarau. Isso a gente vai ter muito sarau nessa novela. Tem umas coisas, a gente mostra o trabalho do Pedro como tradutor,
que era um trabalho bonito que ele fazia, era um homem que falava diversas línguas, né? Então ele traduziu As Mil e Uma Noites, ele traduziu obras importantes, O Prometeu Acorrentado. A gente traz uma coisa por aí, a gente vem com alguns personagens, a gente vem com Pedro Américo, de vez em quando tem umas participações, assim, o Machado de Assis, ele aparece também e tal. Então, que legal! E a gente está sempre mostrando todo esse trabalho do Pedro e da Teresa, incentivando, patrocinando as artes e as ciências, né? Mandando pessoas para fora para estudarem, representando o Brasil, trazendo uma imagem do país, né? Levando uma imagem do país, construindo uma imagem do país, desse projeto de construção de imagem, de construção do passado, do Pedro, mas que a gente também questiona em alguns pontos com o núcleo negro da novela, que não se sente representado. Por isso, acho que isso é importante falar, né? Então, a gente trabalha com esse tipo de abordagem, sim. E muito com músicos também. A Teresa, vez por outra, traz uma cantora de ópera, ela mesma se anima, canta e tal, porque ela cantava muito bem. Então, dessa forma, a gente mantém viva a questão cultural dentro da novela, da arte dentro da novela, né? Deixa eu te perguntar, aproveitar que você falou sobre a questão do núcleo negro, era uma pergunta que eu ia te fazer, mas aproveitar que a Marilene Nogueira colocou aqui para gente. Ela pergunta: a abolição da escravatura vai ser tratada como luta dos negros e parte do povo? Porque eu queria saber, porque eu imagino que seja muito difícil trazer essas questões sociais para uma obra de romance, essas lutas sociais, porque é uma obra romanceada, é uma novela das 6. Então, eu queria saber se, principalmente nos tempos do imperador, a gente está no segundo reinado, nesse momento em que o movimento abolicionista é tão intenso, né? Essa questão abolicionista é tão intensa. Então, eu queria saber se você vai trazer essa questão para a novela. Vamos trazer, e vamos trazer com o entendimento que nossos personagens, Luísa, Condessa de Barral, a própria Teresa, as princesas, o próprio Pedro tinham, né, da necessidade de se fazer a abolição, mas que isso não acontecia. Mas o que a gente mais queria, realmente, eu não gosto muito de usar esse termo, tá? Do núcleo negro, assim. Mas com esses personagens negros que tem na novela, eles são todos bastante empoderados. A gente trouxe uma outra. Eu acho, sinceramente, se eu estiver errando, por favor, alguém me fala para eu parar de falar essa coisa, mas eu acho que a gente traz personagens negros num lugar, nessa época, nessa questão histórica, que não é o do escravo. Então, a gente trabalha, por exemplo, na Pequena África, com o Dom Olu. O Dom Olu, ele é uma figura inspirada no Dom Obá. Por que ele não é o Dom Obá? Porque o Dom Obá, como ele era, ele não nos servia na linha dramatúrgica. A gente precisava que ele tivesse algumas características que falassem com o nosso personagem principal, que é o Samuel. O Samuel, ele é um personagem um pouco inspirado no Luiz Gama, um pouco. A gente não foi mais fundo nessa abordagem do Luiz Gama, porque a Maria Camargo está desenvolvendo um defeito de cor, que é a história da Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama. Então, a gente não foi tão fundo nessa coisa, mas a gente trouxe um pouco do Luiz Gama nesse personagem e a gente trouxe um pouco do André Rebouças nesse personagem. A gente também não utilizou o André Rebouças, porque ele é um personagem que a Maria Adelaide Amaral vai usar na novela dela sobre o Carlos Gomes, que era para ser uma série e vai ser uma novela das 6 também futuramente. Então, a gente não vai ficar batendo personagem com os nossos colegas. A gente tem como outras abordagens. Então, a gente tem o Samuel. O Samuel, ele é um escravo fugido. Ele foi vendido pelo pai, assim como Luiz Gama, e ele se junta aos malês.
E com os malês ele invade a fazenda do pai dele para libertar a irmã, ele vai atrás da irmã. E a história dele toda começa por aí. O Samuel, ele vai assumir, o Jorge, ele se chama Jorge, na verdade ele vai assumir uma outra identidade por conta do problema que ele tem nessa invasão. E a vida dele toda vai correr com essa identidade nova, que é o Samuel. Esse Samuel vai parar na pequena África, levado pelo Dom Olu. Dom Olu encontra ele e o ajuda, leva ele para a pequena África. Então você tem o Dom Olu, que é um homem livre, e que é o rei da pequena África. Ele é a pessoa que ele coordena a harmonia ali naquele lugar, que era um lugar feito de nações diferentes, nações africanas diferentes. Então é um lugar muito plural, muito belo, porque ele tem essa mistura de etnias africanas acontecendo ali. E a gente quis. Um pouco. Isso é uma licença poética, porque eles estavam mais espalhados, né? A Pequena África é uma região muito grande do Rio de Janeiro, da zona portuária, Gamboa, Estácio, ela abrange uma parte muito grande aqui. Mas a gente procurou conjuntá-los aqui, né? Nesse lugar. E ali ele tem a Zayla, que é a filha do Olu, e que vai se apaixonar por esse Samuel, uma paixão de infância. Ela se apaixona na infância pelo Samuel, vai ser o amor dela. E aí você tem o Gebo, que é um menino, e que quando cresce, ele tem um acontecimento na vida dele, que ele cresce uma pessoa bastante revoltada. Então você vai ter essa história desses dois. O Samuel, ele é um personagem que ele acredita na integração entre negros e brancos, e o Gebo é um personagem que acredita na luta pela integração. E o Gebo é um personagem que acredita na luta pela ruptura. A luta pela ruptura, brancos e negros. Ou seja, muito século XIX, né? Eles para cá, a gente para cá e eles para lá. Entendeu? Uma das duas está certa, aí a gente vai desenvolvendo ao longo. E aí a gente tem uma personagem escrava, que é a Lupita, que ela é uma escrava de ganho. E tem a Justina, que é a escrava da Condessa de Barral, também, mas que deixa de ser escrava. Logo no início da novela, ela recebe a alforria dela, mas fica com a Luísa, escolhe ficar trabalhando com a Luísa. Então você tem uma pluralidade de personagens que são mais donos da sua vida, são donos do seu destino. A mãe Cândida, que é casada com o Olu, que ela é a mãe de santo, né? Ela é a figura religiosa a mais importante ali da Pequena África, que congrega todo mundo. Então a gente traz a religiosidade também, a religiosidade como identidade. A gente quis dar à Pequena África um lugar de identidade cultural, que, na verdade, na época, era muito roubada, né? Era o roubo da sua ideia, da sua identidade, do seu nome, da sua família, da sua árvore mesmo, né? Então, a gente procura trazer isso, e a gente tem um fluxo de personagens negros também ao longo dessa novela. Mas esses personagens são personagens que lutam pela abolição, lutam pelo seu lugar no mundo, lutam para serem reconhecidos, e muito mais do que são subjugados. Né? Mas é uma luta, e é uma luta até hoje, né? É uma luta até hoje. Infelizmente, a gente luta-se ainda para que essa abolição seja verdadeira, porque ela foi importante como papel, mas ela não aconteceu. Ela precisava de mais coisa para acontecer, a gente sabe disso. A Isabel até tinha alguns projetos, mas eu acho realmente que a liberdade ela é fruto de um movimento, sim, um movimento grande dos negros, que não começou naquela época, e, gente, pelo amor de Deus, muda de quando eles chegam para cá, de quando eles estão vindo para cá. É óbvio que sempre se rebelaram, é óbvio que sempre quiseram mais do que aquele destino horrível, né?
Mas falava-se pouco disso. E eu acho que, mais do que nunca, é o momento de falar. E eu espero que a gente esteja falando bem, eu espero que a gente esteja falando com respeito. A gente procura se cercar de pessoas da pequena África, de historiadores negros, de cientistas negros, para que nos ajudem nesse sentido, assim. Entendeu? Ótimo. Tereza, eu vou te pedir licença só para mandar um agradecimento aqui imenso, imenso, porque são pessoas que apoiaram muito a causa do arquivo. Eu quero aproveitar que eles estão aqui assistindo a gente, até botei o recadinho dele aqui. O Centro Acadêmico de História da UF, que está aqui com a gente, os meninos, eles fizeram uma campanha ao longo da semana, Tereza, assim, incrível. Eu acho que se não fosse o apoio deles, tudo que está acontecendo pelo arquivo não teria metade da projeção. E também os núcleos de pesquisa da própria UF. A gente tem a Universidade Federal Fluminense aqui, um campus da UFES aqui, com curso de História, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, tem outros cursos também, mas mais os de Humanas, né? Então, eu quero agradecer os professores, o Anísio, o Eugênio, a Cláudia, principalmente, porque foram pessoas que, sabe, aqueles que pegam na mão e puxam. O arquivo precisava desse apoio, então eu não queria deixar de agradecer. E ela entrou depois, então eu tenho que também deixar claro aqui para todo mundo um beijo, um apoio da Flávia, que foi quem me trouxe você, então não posso deixar de agradecer a Flávia, minha amiga querida. Muito obrigada a ela. A gente já está com 1h20 de live, é muita coisa. Tem mais perguntas aqui, gente, mas a gente tentou responder o máximo possível, eu tentei condensar para poder responder todos vocês. A história da Benta Pereira eu vou levar para a Tereza com certeza, vocês não tenham dúvida. Tem uma Benta Pereira nossa aqui que é uma fantástica, eu escrevi sobre ela. Vai o livro para você, com certeza, assim como outros, Escravo e Cirurgião. Deixa eu encerrar aqui com uma pergunta que eu achei fantástica, foi do meu amigo Fabrício, que trabalha no Teatro de Bolso, e eu acho que é uma pergunta que fala muito sobre o nosso momento atual, Tereza. Então, do público, eu queria encerrar com essa pergunta. Deixa eu só achar aqui, você me dá um segundo. Aqui. Fabrício fala o seguinte, pergunta o seguinte para a gente: qual a importância da arte para salvar a história e da história para salvar a arte, principalmente vindo de alguém como você, que agora tem trabalhado tanto com as duas coisas? Eu acho que a resposta está no resultado que a gente teve, que a gente alcançou com o Novo Mundo, e que a gente já falou um pouco aqui, né? No próprio reconhecimento da Leopoldina. Acho que está no interesse que eu acho que a novela despertou, que já existia. Não estou dizendo que o interesse pela história do país já tenha acontecido a partir da novela, não, tá, gente? Isso já acontecia, tanto que você tem o Laurentino como grande campeão de venda de livros, né? Mais de 1 milhão de exemplares e tal. Então existe esse interesse, mas eu acho que não existe história sem arte, não existe arte sem história. Uma conta a outra. A arte conta a história influencia na arte. É um joguinho aí, né? Bem íntimo, né? Não existe uma sem a outra. Eu acho que isso é fundamental. Acho que isso é fundamental, né? Quando você... Eu acho que a arte, ela tem a oportunidade de fazer um registro crítico da história. E quando eu falo registro crítico, não é um registro de oposição, não é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que pensar. Vou falar um pouco aqui do próprio Pedro II. Uhum. Algumas coisas poderiam não ser bem vistas hoje, mas você tem que pensar que o Pedro II era um homem do século XIX. Como era o século XIX? O que acontecia no século XIX? Como é que a gente estava... Quais eram as preocupações do século XIX? Que mundo era aquele que a gente estava vivendo? Então, o Pedro II, como a gente lê, e às vezes ele é criticado por muitas coisas, a gente tem que olhar para o Pedro como homem da época. Você tem que olhar o personagem da época. E esse é um grande desafio da novela. Porque você compreende o personagem,
com o olhar do século, do momento em que ele viveu. Mas você fala para pessoas que estão em outro momento. Então você procura adequar essas coisas. Por isso que nem sempre a gente vai poder tocar em determinadas situações. Porque algumas situações só são compreensíveis na época em que elas aconteceram. Então, a história, a arte, nos ajuda a compreender um pouco isso. Essa atitude naquele momento. Né? Vamos lá. Por exemplo, o hábito de Leopoldina e Dom Pedro de caçar. Eles caçavam. Leopoldina era uma grande caçadora. Leopoldina termina a vida dela com uma espingarda na fazenda de Santa Cruz. Né? Ela passava dias, temporadas inteiras lá, que era a maneira como ela conseguia suportar aquela situação do Pedro. E você imagina aquela mulher caçando um animal, é uma coisa bem doida, né? Mas você imagina como... O Pedro já tinha horror, Pedro II. Não, a gente tem uma cena assim na novela ali. Não, mas meus pais, meu bebê é outra época, eu sou outro homem em outro momento da vida, né? Assim, Fantástico. E é um personagem extremamente humanista e que, no entanto, cai numa guerra do Paraguai, que é uma coisa que ninguém consegue entender como que... Então, a gente procura investigar, porque a gente vai falar disso também, a gente procura como é que a gente faz, como é que fala. Ele, com certeza, viveu um dilema muito grande, tanto que ele, quando acaba a Guerra do Paraguai, está muito envelhecido, né? Ele envelhece demais em 5 anos. Parece que é o pique, né, Tereza? Não tem como, né? É óbvio que aquele sangue ficou no pesadelo, foi um pesadelo para ele, né? Mas ele achava que tinha que terminar aquilo, porque aquele Solano Lopes, que tinha que pegar aquele Solano Lopes, que também tinha suas razões, por mais que você tenha que falar. Então, eu acho isso. No mais, eu tenho respondido sua pergunta, Fabrício. Tenho certeza que sim. Gente, olha, senhores, que live. Eu confesso, Tereza, que eu estava ansiosa, estava um pouco nervosa, porque eu estou muito acostumada a fazer as lives aqui, nossas lives, com os amigos historiadores, né? Aqueles amigos de casa que eu digo. Você é autora. Está fazendo com historiadores. Mas foi uma experiência muito legal, muito legal. Eu peço desculpas pelas respostas que nós não conseguimos dar, mas foram muitas perguntas hoje. Acho que recorde de pergunta, com certeza, está aqui uma chuva. Tereza não tem Facebook, infelizmente, mas eu acho que foi maravilhosa a conversa. Olha, eu quero te dizer, Tereza, que eu estava pesquisando aqui sobre como falar com você, eu vi uma entrevista do Silvio de Abreu, que ele diz, de 2018, ele falou assim, que a teledramaturgia precisava de mais autores, senão as novelas iam acabar, porque estava sendo mais do mesmo. Eu acho que você e o Alessandro vieram para isso, para criar novas histórias, novos enredos a partir de boas novelas, mas a partir de coisas que já existiram, a partir de coisas que são reais do Brasil. O que a gente chama de pegada histórica, fala muito para nós, historiadores. Então, continue nessa, porque para a gente é muito legal ver aquilo que a gente batalha tanto caindo no gosto popular, caindo na boca do povo. É muito legal quando a gente vê os nossos alunos falando sobre história de uma forma que às vezes a gente historiador, a gente profissional, professor, não consegue transmitir. A arte tem essa característica, né? De poder ser mais leve, poder ser mais gostosa. Então, que vocês continuem tendo sucesso, fazendo isso tão bem, que está sendo muito legal mesmo. Obrigada. Espero que vocês gostem também do Imperador também. Eu espero que essa situação do arquivo se resolva bem. Falar um pouquinho, uma das coisas que a gente aborda nos tempos do Imperador é essa coleção da Tereza Cristina, essa coleção que o Pedro e a Tereza tinham dentro de casa e que depois vira parte do Museu Nacional e que virou cinzas. A gente esteve em 2018, em fevereiro de 2018, no museu, foi fazer pesquisa. Eu fiquei arrasada vendo o estado do museu. Sei o quanto as pessoas que trabalhavam naquele museu, elas se dedicavam. Me emociona, sinceramente, fico emocionada.
elas se dedicavam àquele lugar, aquele lugar só estava aberto por causa delas, por causa do grande valor que elas davam àquilo que estava lá e que era tão rico. Não foi o Brasil que perdeu, foi o mundo que perdeu, Sim. gente. Um acervo gigantesco, um acervo incrível, uma maravilha. Inclusive, alguns cientistas que trabalhavam no museu morreram depois do incêndio do museu. Morreram como a Tereza Cristina, que morreu de tristeza quando foi embora do Brasil. Ela, claro, já fragilizada, mas ela morre quando ela chega no porto. Isso é muito sintomático. Ela sempre fala isso. Morro se eu for embora daqui, né? Então, eu espero que a gente consiga olhar de novo. Isso, gente, por favor, assim, não vai aqui... não é uma mensagem política que eu estou fazendo, mas a gente não pode viver sem história, sem olhar para o nosso passado, sem preservar a nossa história, a nossa arte. A arte, ela tem muita coisa para oferecer. Se você não quer ver uma coisa, não vá. Mas tem gente que quer. E tem gente que é transformada por aquilo. Tem pessoas que são transformadas por aquilo positivamente de alguma forma, sabe? Eu vi agora há pouco um filme em que se passa nos anos 40 e é um rapaz negro e gay, e ele fala, eu preciso falar sobre isso, eu preciso mostrar isso, para que as pessoas, para que um jovem, como eu fui um dia, não se sinta mal, não se sinta diferente, não se sinta doente por uma coisa que é o que ele é, que é a vida dele. Então, isso é o nosso papel também. Quando a gente fala... E agora a gente tem um número de autores negros dentro da Rede Globo, que é uma coisa que tem me deixado muito feliz. Eu fico muito feliz que essas pessoas estejam lá, que elas possam contar as suas histórias, que elas possam levar a história da comunidade negra para milhões de pessoas, que é o nosso alcance diário, é de milhões de pessoas. É uma coisa muito grande, gente. Isso é muito importante. Então, a arte propicia isso, que a gente pare diante de uma obra e pense sobre ela. Pensar sobre ela. E uma coisa que nos ajuda, que abre a nossa cabeça, que abre nosso entendimento do outro, nossa empatia. A gente está falando de empatia, a gente quer gerar... Eu e a Alessandra, a gente procura gerar empatia. Isso é uma coisa que a gente... Eu posso não ser um negro ou um índio, mas eu posso gerar empatia. Eu posso ter empatia por essas pessoas. Sim. Eu espero realmente que você continue nessa batalha, que eu puder ajudar, eu ajudarei. Isso é fundamental, que a gente mantenha esses documentos. A vocação do Brasil é de esquecer a sua própria história. A vocação do Brasil é de queimar as suas próprias histórias. Eu realizei uma vez um trabalho no acervo, no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Era impressionante como estava aquela documentação, não havia quem cuidasse daquilo. É muito triste tudo isso. A gente não pode. E a gente já provou que a gente pode fazer coisas interessantes. A gente já provou que a gente pode, através da nossa união, né, preservar alguma coisa, tentar o máximo possível. Então, vamos embora, continue aí, vamos manter esse arquivo aberto, pelo amor de Deus. Vamos sim. Tem muita gente na luta para isso. Agora a Tereza também, gente. Mais uma aliada de força. Tamo junto. Tereza, obrigada, tá? Ó, beijo imenso. As perguntas tenham sido respondidas. Tá, ó, muito obrigada, beijo grande, obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora. 1h30 de live, batemos o recorde, Cristina. Eu falo muito. Batemos o recorde, gente, ó, beijo, obrigada. Lembrando que a live fica disponível lá na nossa página do arquivo para todos vocês, tá? Beijo, até mais. Boa sorte. Beijo.